Os dinossauros que conhecemos hoje não eram nada semelhantes à sua representação moderna. Durante muito tempo, a imagem dessas criaturas antigas foi moldada por inúmeras obras de arte, filmes e livros, muitas vezes sem levar em conta os dados científicos e o conhecimento atual sobre sua aparência e comportamento. Por isso, nossas ideias sobre os dinossauros frequentemente foram distorcidas ou até completamente incorretas. Nesta edição, vamos tentar explicar como a cultura popular, especialmente o cinema e a literatura, influenciaram a percepção coletiva dessas criaturas pré-históricas. Analisaremos detalhadamente como as representações dos dinossauros na literatura, no cinema e nos videogames evoluíram desde sua descoberta até os dias atuais. Você descobrirá como essas obras moldaram e, às vezes, distorceram a visão das pessoas sobre a fauna da era Mesozoica e os gigantescos répteis que outrora habitaram nosso planeta. Não devemos esquecer que essas imagens, muitas vezes afastadas da precisão científica, se consolidaram na consciência coletiva e tiveram um impacto enorme na percepção dos dinossauros pelas gerações modernas. Compreender como as representações dos dinossauros na cultura mudaram ajuda a entender por que muitas pessoas têm uma determinada ideia sobre sua aparência e comportamento. É importante destacar que muitos filmes, livros e jogos foram criados com o objetivo de entreter e criar uma obra artística, e não para uma reprodução científica exata. Por isso, os criadores frequentemente recorriam a recursos artísticos que tornavam os dinossauros mais impressionantes, vibrantes e memoráveis, às vezes em detrimento da realidade científica. Por exemplo, eles os retratavam com cores vibrantes e sem penas, o que hoje é considerado inconsistente com os conhecimentos atuais. Como resultado dessa abordagem, a imagem do público dos dinossauros passou a ser a de criaturas robustas, répteis, muitas vezes sem penas e com cores vivas, embora pesquisas modernas indiquem que muitos deles provavelmente tinham penas e cores brilhantes. Um dos fatores mais influentes na percepção popular dos dinossauros foi a trilogia de Steven Spielberg, Jurassic Park, lançada em 1993. Esse filme causou um verdadeiro impacto e mudou para sempre a visão do público sobre esses animais pré-históricos. Na tela, esses gigantescos répteis pareciam seres vivos, como se pudessem sair da tela de cinema e estar entre nós a qualquer momento. Um papel importante na criação de uma imagem realista foi desempenhado por um roteiro bem elaborado, embora um pouco afastado dos dados científicos. Foi ele que ajudou o público a acreditar que essas criaturas realmente existiram há milhões de anos. No entanto, os criadores do filme, para alcançar um efeito visual impressionante, muitas vezes se afastaram da realidade. Na época da produção do filme, já era conhecido que alguns dinossauros tinham aparência diferente, tamanhos variados e, possivelmente, comportamentos distintos dos mostrados no cinema. Mas para o público, todos esses detalhes científicos eram menos importantes, e muitos cientistas, após o lançamento do filme, tiveram que admitir que algumas características da representação dos dinossauros não correspondiam à realidade. Após o sucesso de Parque Jurássico, os estudiosos às vezes precisaram fazer concessões para não destruir a impressão criada pelo cinema. Assim, por exemplo, na produção do famoso documentário Caminhando com Dinossauros, lançado pouco depois, foram utilizadas as mesmas tecnologias e métodos do filme de Spielberg. Toda a filmagem foi feita considerando que a maioria dos espectadores percebia os dinossauros exatamente como eles foram apresentados no filme. Por isso, os criadores do seriado decidiram mostrar os dinossauros mais parecidos com répteis modernos, sem penas, com coloração uniforme, sem cores vibrantes ou detalhes complexos que pudessem dificultar a compreensão. Essa abordagem permitiu manter a integridade visual e tornar os personagens mais reconhecíveis para o grande público, mesmo que isso não fosse totalmente fiel à precisão científica. Muitas pessoas, especialmente crianças, começam a se interessar por dinossauros desde cedo. Esse interesse muitas vezes provoca nelas uma verdadeira admiração e entusiasmo genuíno. Há quem diga que as lendas sobre quimeras, criaturas míticas com corpo de leão e cabeça de águia, surgiram ainda na antiguidade, quando as pessoas começavam a reunir os primeiros conhecimentos sobre animais antigos
e tentavam entender o mundo ao seu redor. Alguns pesquisadores acreditam que foi na era da antiguidade que surgiram as primeiras ideias sobre esses seres fantásticos. Naqueles tempos remotos, quando o conhecimento arqueológico era muito limitado e ainda não haviam sido encontradas ossadas de dinossauros, as pessoas interpretavam os restos encontrados na Terra como provas da existência de várias criaturas lendárias e dragões. Especialmente na Idade Média, quando o conhecimento científico era escasso e baseado em grande parte em crenças religiosas, as descobertas de ossos de seres antigos eram vistas como confirmação de que, no passado, viviam dragões ou outros monstros terríveis. Naquela época, quando pesquisadores encontravam restos de animais desconhecidos em camadas terrestres, muitas vezes os associavam a criaturas que, segundo tradições, Noé, ao salvar os seres vivos durante o dilúvio universal, não teria levado na arca. Como resultado dessas suposições, surgiram diversas lendas e mitos. Até hoje, em um museu nos Estados Unidos de orientação religiosa, está exposta uma réplica de um Velociraptor, um dos dinossauros mais conhecidos. Na descrição do espécime, afirma-se que esse animal, que teria desaparecido após o dilúvio universal, supostamente se extinguiu para sempre. No entanto, a partir do início do século XIX, o estudo científico de répteis antigos e dinossauros tornou-se mais sistemático e rigoroso. Exatamente nesse período, a palavra dinossauro, que significa terrível lagarto, foi criada por um cientista e paleontólogo inglês chamado Richard Owen. Ele propôs esse termo em 1882 e foi nesse momento que esses gigantescos répteis passaram a ser vistos como algo assustador e misterioso. Owen mesmo foi o inspirador da primeira tentativa de reconstruir a aparência dos dinossauros conhecidos na época. Naqueles anos, em meados do século XIX, em Londres, no parque chamado Crystal Palace, foram exibidas as primeiras esculturas desses seres antigos. Em 1854, ou seja, no ano de 1854, surgiram as primeiras esculturas feitas com base nas ideias então existentes sobre os dinossauros. Todas elas se pareciam com lagartos modernos ampliados, mas na época, esse era considerado o método mais avançado e científico. No centro da exposição estava um dos exemplares mais famosos, o Iguanodon, um grande dinossauro que tinha uma coloração vibrante. As costas eram escuras, enquanto a parte inferior era muito mais clara. Todas as figuras eram maciças e imponentes, com corpos grandes, semelhantes a elefantes, e patas que lembravam as de um elefante. O mais interessante é que o organizador da exposição, o conhecido empresário e colecionador Benjamin Hawkins, decidiu fazer um almoço de Natal em comum. Ele preparou a mesa dentro do próprio enorme escultura de Iguanodon. Inicialmente, planejava-se que a exposição apresentasse apenas mamíferos extintos, como mamutes e tigres dentes de sabre, que as pessoas conheciam e compreendiam melhor. Mas por conselho de Richard Owen, Hawkins acrescentou também esculturas de dinossauros à exposição. Isso foi feito de forma muito cuidadosa e tecnológica. Grupos de esculturas, simbolizando as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, eram dispostos em 3 ilhas dentro de um lago artificial. A água no reservatório ia sendo gradualmente abaixada, permitindo que os visitantes observassem os animais em ordem cronológica. Primeiro os répteis marinhos antigos, depois os dinossauros e, por fim, as espécies modernas. O sucesso dessa exposição foi tão grande que Hawkins começou a produzir modelos reduzidos de dinossauros e a vendê-los como materiais didáticos para escolas e instituições de ensino. Mas apesar de sua popularidade, a produção desses modelos na época baseava-se cuidadosamente nos conhecimentos científicos mais recentes disponíveis aos especialistas. Esses exemplares despertaram enorme interesse do público em geral, especialmente dos habitantes da Inglaterra e de outros países europeus. Entre os répteis antigos apresentados na exposição estava o megalossauro, um dos representantes mais conhecidos e impressionantes de seus antepassados. Esse dinossauro ficou tão famoso que chegou a ser mencionado no famoso romance de Charles Dickens, Casa Desolada.
o que evidenciava sua popularidade e importância cultural na época. Paralelamente, nos Estados Unidos, começaram as chamadas Guerras dos Ossos. Estes eventos ocorreram no ano de 1858, quando foi descoberto um esqueleto de dinossauro quase completamente preservado. Essa descoberta causou um verdadeiro alvoroço entre cientistas e colecionadores, e desde então começou uma competição acirrada entre especialistas pelo direito de serem os primeiros a descrever e classificar novas espécies de répteis antigos. Participaram dessa disputa renomados paleontólogos, como Edward Kopp e Charles Marsh, que travaram uma luta silenciosa pelo título de descobridor de novas formas de vida fósseis. Não ficaram de fora também os escritores da época, que com grande entusiasmo inseriam em suas obras cenas fantásticas de um mundo povoado por criaturas antigas. A maioria dos autores do final do século XIX e início do século XX representava os dinossauros sobreviventes como habitantes de profundezas inexploradas da Terra. Isso se devia à popular concepção da Terra Oca, uma teoria que afirmava que dentro do nosso planeta existia um vasto mundo vazio, cheio de segredos e mistérios. Naquela época, praticamente não restavam territórios inexplorados na superfície do planeta, e a ideia de mundos ocultos parecia bastante lógica e atraente. Uma das primeiras obras a abordar a temática de mundos subterrâneos foi o famoso romance de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, publicado em 1864. Nessa obra, conta-se a história do professor de mineralogia chamado Lindenbrock, que junto com seu sobrinho e um guia, decide descer às profundezas da Terra por meio de um vulcão extinto na Islândia. Lá nas profundezas do planeta, eles descobrem um mundo misterioso, habitado não apenas por dinossauros, mas também por outras criaturas enigmáticas até então desconhecidas. Sua jornada atravessa um vasto oceano subterrâneo, repleto de perigos e enigmas, e ao final, os protagonistas deixam esse mundo subterrâneo, emergindo na superfície por outro vulcão localizado na Itália. Esse romance inspirou muitos escritores e passou a ter seguidores. Entre eles, destacou-se o famoso autor de histórias de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Em 1912, ele publicou o romance O Mundo Perdido, no qual os protagonistas partem para a selva da América do Sul em busca de uma expedição desaparecida. Nesse trabalho, Conan Doyle não coloca dinossauros subterrâneos, mas cria uma descrição completamente diferente. Os personagens exploram um platô de difícil acesso, escondido na floresta, onde encontram não apenas dinossauros, mas também índios modernos e criaturas inteligentes semelhantes a macacos. Essa história é considerada uma das fontes de inspiração para o famoso filme Parque Jurássico, que também apresenta ideias sobre répteis antigos vivendo em mundos ocultos. No limiar do século XIX para o XX, um dos escritores de ficção científica mais prolíficos, o americano Edgar Burroughs, criou um universo repleto de personagens extraordinários e mundos fantásticos. Ele inventou personagens como Tarzan e John Carter, o governante de Marte. Em 1914, Burroughs enviou seus heróis para um mundo subterrâneo, ou mais precisamente, interior, que ele chamou de P. Um dos cientistas mais destacados que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da geologia e da geografia foi Vladimir Obruchev, um homem com uma carreira científica vasta, amplamente conhecido por seu famoso romance A Terra de Sannikov. Em determinado momento de sua vida, ele se viu obrigado a se afastar da atividade científica ativa, o que o levou a recorrer à literatura. Essa transição não foi por acaso. Sua obra foi influenciada por obras de ficção científica populares, como Viagem ao Centro da Terra e O Mundo Perdido. Ao estudar atentamente esses livros, Obruchev descobriu muitas imprecisões e falhas, baseadas no conhecimento limitado da época. Então, ele decidiu que poderia contar aos leitores sobre esses mistérios e aventuras de uma forma mais científica, precisa e fundamentada, usando linguagem científica e fatos. Como resultado, Obruchev criou seu próprio mundo único, o reino subterrâneo, que chamou de Plutônia.
Esse lugar misterioso ficava dentro da Terra, habitado por diferentes espécies de seres, incluindo dinossauros extintos e outros animais antigos. Em sua narrativa, os heróis viajam por um rio subterrâneo que corre através desse mundo enigmático. À medida que avançam, eles encontram épocas que se sucedem. Assim, em seu caminho, aparecem tempos dos mamutes e depois a Era dos Dinossauros. Esse romance foi escrito em 1915, mas foi publicado pela primeira vez na União Soviética apenas em 1924. Nas páginas do livro, o autor descreve detalhadamente minerais, plantas e animais de várias épocas históricas, tornando cada cena repleta de detalhes científicos e conhecimentos. Se eliminarmos o elemento de ficção, esse romance poderia servir como um valioso material didático para várias disciplinas científicas. Em geral, a literatura do final do século XIX e início do século XX continha muitas descrições de dinossauros, baseadas no que os cientistas sabiam na época. Naquele tempo, as pessoas imaginavam esses répteis antigos como criaturas malignas, semelhantes a lagartos, muito maiores do que os lagartos e cobras modernos. Eram retratados como monstros perigosos e agressivos, que causavam medo e horror. No entanto, com o avanço da ciência e a descoberta de novos fatos, as opiniões sobre os dinossauros começaram a mudar. Gradualmente, os cientistas passaram a ter uma visão mais precisa e realista deles, e a percepção dessas antigas répteis tornou-se mais complexa e multifacetada. Um dos fatores mais importantes que contribuíram para a popularização do estudo dos dinossauros no início do século passado foi o talento do ilustrador Charles Knight. Ele foi um dos principais ilustradores que trabalharam com o Museu Americano de História Natural, e suas pinturas tiveram uma enorme influência na percepção dessas criaturas pelo grande público. Apesar de as imagens de Knight parecerem mais com os répteis modernos, suas obras eram vivas e realistas, o que ajudava as pessoas a entenderem melhor e a imaginarem esses animais pré-históricos. Suas ilustrações criavam um efeito de presença, tornando os dinossauros mais vivos do que nunca. Em 1914, foram lançados 2 filmes dedicados aos dinossauros, sobre os quais falamos em uma das edições anteriores. O primeiro, um meio-filme de animação chamado Dinossauro Gert, no qual o dinossauro tinha emoções e traços de caráter humanos, embora sua história não fosse baseada em fatos científicos. O segundo, um longa-metragem de ficção chamado Força Bruta, que se tornou um grande sucesso. Foi esse filme que teve uma influência duradoura na percepção dos dinossauros no cinema e na cultura. Nele, a trama conta a vida e a luta de 2 tribos primitivas, e em um dos episódios, os protagonistas enfrentam um terópode predador, um seraptor, o que gerou a falsa ideia de que dinossauros e humanos viveram ao mesmo tempo. Essa narrativa, baseada na imaginação e na fantasia dos criadores, se consolidou na consciência coletiva e passou a ser usada em diversos filmes e desenhos animados. Por exemplo, em Os Flintstones, onde os personagens têm uma casa com um dinossauro de estimação que substitui um cachorro. Com o tempo, nas eras dos dinossauros e criaturas semelhantes a eles, esses seres se tornaram símbolos de épocas de destruição, catástrofes e extinção de espécies inteiras. Esses enormes seres pré-históricos frequentemente evocam associações com destruição, o fim de eras, com o poder e a crueldade da natureza. Na memória popular, eles se transformaram em figuras que despertam medo e reverência, como personificações de força, destruição e a luta eterna pela sobrevivência. No entanto, nem todas as obras sobre dinossauros eram carregadas de escuridão e negatividade. Na história do cinema e da literatura, há muitos exemplos em que esses répteis antigos foram retratados com uma faceta gentil até afetuosa, despertando simpatia e interesse. Ainda na década de 1940, no distante ano de 1911, no filme de animação Fantasia, criado pelo estúdio Disney, foi feita uma tentativa de mostrar os dinossauros sob uma perspectiva científica. Nesse trabalho, os autores esforçaram-se para apresentá-los como parte do processo evolutivo, mostrando-os não apenas como monstros assustadores, mas também como seres vivos, passando por seu próprio caminho de desenvolvimento.
Os criadores da época buscavam inserir um pouco de verossimilhança científica na história fantástica, o que tornava o filme de uma forma única e educativa. Além disso, vale lembrar do filme infantil do cineasta tcheco Karel Zeman, intitulado Viagem ao Começo dos Tempos. Esse filme narrava as aventuras de um menino que viajou ao passado distante para encontrar seus antepassados e compreender as origens da vida. Nele, havia uma imagem marcante de dinossauros que faziam parte de um mundo surpreendente da antiga natureza, ajudando o jovem herói a desvendar os mistérios da evolução. Também não se pode deixar de mencionar o livro do escritor inglês Oliver Butterworth, intitulado O Ovo Enorme. Este livro, cheio de imaginação e boas ideias, serviu de base para a criação do filme homônimo, lançado em 1968. Nele conta-se a história de um menino que encontra um ovo de Triceratops, do qual nasce um pequeno e fofo dinossauro. Essa história destaca a importância da amizade, do entendimento mútuo e do cuidado, além de mostrar que, mesmo nas situações mais incríveis, é possível encontrar verdadeira amizade e calor humano. As imagens de amizade entre humanos e criaturas pré-históricas tornaram-se populares no cinema e na literatura. Em muitos filmes, mostra-se como crianças ou adolescentes, por acaso ou de propósito, encontram amigos incomuns, dinossauros ou seus parentes menores. Um exemplo marcante é o filme Meu Dinossauro de Estimação, lançado em 2007. Este filme é especialmente comovente, pois sua trama é baseada na lenda do monstro do Lago Ness, sobre a qual circulam histórias e boatos. Conta a história de um menino que, durante a Segunda Guerra Mundial, encontra e cria um pequeno plesiosauro. Essa história mostra que, mesmo nos tempos mais difíceis e assustadores, em meio à guerra e à destruição, surge a oportunidade de encontrar um verdadeiro amigo, cuidar dele e compartilhar alegrias e tristezas. Claro que neste filme há uma pequena imprecisão histórica. O plesiosauro não é considerado um dinossauro, mas pertence a outro grupo de répteis marinhos pré-históricos. Mas apesar disso, a trama não perde sua força, pois fala sobre o grande valor da amizade, do sacrifício e da lealdade, que continuam relevantes até hoje, mesmo na presença de dinossauros. Na década de 80 do século passado, uma nova descoberta científica mudou completamente a visão sobre esses animais antigos. Foi confirmado que muitos dinossauros eram seres de sangue quente, capazes de manter uma temperatura corporal elevada e que possuíam penas. Essas descobertas provocaram uma onda de novas representações artísticas, o chamado paleoarte, criadas por artistas talentosos que começaram a retratar os dinossauros de uma forma completamente diferente. No entanto, apesar dos avanços científicos, na consciência popular, os dinossauros ainda permanecem como répteis, como se fossem retirados do arquétipo clássico criado pelos filmes e,